Bill Clinton, que foi um presidente que sofreu bastante oposição da direita evangélica norte-americana, e eu estudei bastante a biblioteca dele, porque é um período que entrou bastante no meu livro. Ele juntou muita matéria de jornal sobre, essa relação da igreja evangélica com, da direita evangélica, sobretudo a Christian Coalition, com a indústria de armas e com a indústria de tabaco e com a indústria de álcool, né. A campanha dele, os assessores dele supunham que, quer dizer, eles reuniram dados mostrando que a Christian Coalition e o Partido Republicano nos últimos anos, eles estava tendo um financiamento bem grande, de empresas, por exemplo, como a Nabisco, que é uma empresa que detém, marcas de cigarro, eh eh, empresas também de munição, empresas de armas, empresas como de produtos alcoólicos, e isso, na época do Bill Clinton, isso causou um certo um certo mal-estar na mídia, né, uma certa, porque se falava numa hipocrisia, né, dessas da ba de dessas organizações da direita cristã. É da NRA também, da National Rifle Association, também financia bastante para o Partido Republicano, né. E aí se destacava muito essa hipocrisia dessas organizações cristãs que, se por um lado pregavam, né, a retidão, né, de costumes, né, a abstinência do álcool e do tabaco e coisa e tal, por outro lado, não tinham problema nenhum em receber, fundos, desses organismos, né. E se dizia, sobretudo, que o Charlton Heston era um dos grandes, representantes, o ator, né, da NRA, inclusive aparece no filme do Michael Moore, né. eh É um episódio polêmico do filme do Michael Moore, né, Do bastante. Michael Moore, ele aparece. Tem uma cena bem interessante que o Michael Moore, mostra foto de uma menina, parece que foi morta, né, e ele se esquiva e sai, assim. E de fato essas empresas contribuem até hoje para o Partido Republicano, e o Partido Republicano que até hoje é cada vez mais um reduto fundamentalista norte-americano. O Pat Robertson, que morreu há pouco tempo, ele foi um grande aliado do Donald Trump, né, e do Partido Republicano. Então essa é uma relação que existe até hoje, sim, dessas indústrias do pecado, né, com o Partido Republicano e com a direita, religiosa. Mas essa indústria tem representantes dentro das igrejas ou as igrejas estão representadas nos seus conselhos? Como é que é, digamos, o miúdo dessa relação, Rodrigo? Você tem detalhes? Não, seria só por financiamento mesmo. Sei. Financiamento para o Partido Republicano, para o Partido Republicano. Elas caminham juntos no apoio ao Partido Republicano. Isso. É uma coisa interessante, no passado os evangélicos eles eram majoritariamente democratas, né, num passado mais remoto, anos 50, 60, e inclusive Jimmy Carter foi presidente. pois é, ele era um evangélico, ele foi eleito inclusive com, o apoio dos evangélicos, né. E há uma grande insatisfação dos evangélicos com o Jimmy Carter, porque ele não apoia uma série de medidas que eram demandadas pelos fundamentalistas, como por exemplo, né, as rezas, em voz alta dentro da escola, extinção do departamento de educação e coisas desse tipo, né. E aí há uma progressiva migração dos evangélicos para o Partido Republicano a partir do governo Reagan, né. E quando surge aquilo que alguns chamam de neofundamentalismo nos Estados Unidos, né, e a fundação da primeira organização, partidária norte-americana, que é a Moral Majority, né, pelo Jerry Falwell, né, que era um batista fundamentalista, né. Desde então, que foi final dos anos 70, né, com a eleição do Reagan, desde então os evangélicos migram maciçamente para o Partido Republicano, né. E hoje em dia, me parece que já no governo do Bush filho,
quase toda, a maior parte dos evangélicos, os fundamentalistas, todos eles praticamente, já estavam, concentrados no Partido Republicano. A biblioteca os arquivos do Bill Clinton mostram isso, né, dizem isso. E desde então eles migram cada vez mais e o público evangélico, depois os evangélicos progressistas, os evangélicos, as igrejas de evangélicas negras, né, mais progressistas hoje em dia, talvez ainda, estejam mais divididas, né, embora muitos, eh, o governo Trump tenha atraído inclusive boa parte do público negro e latino, né, mas, a disputa dos evangélicos nos Estados Unidos, eu acho que está bem desigual hoje em dia. No final dos anos 90 já era majoritariamente, esmagadoramente, para o lado do Partido Republicano. Então como é aqui no Brasil, né? É isso que eu ia te perguntar para a gente encerrar. Você acha que esse destino, eh eh as igrejas evangélicas no Brasil seguem esse mesmo caminho do que aconteceu nos Estados Unidos? A esquerda evangélica tende a ficar bastante, ainda mais, isolada no cenário atual? Sim, com toda certeza. Eu acredito e eu exponho essa tese no livro, né, que há uma ligação, se não institucional, pelo menos ideológica muito forte entre a direita evangélica brasileira e a norte-americana, né. Eles seguem passo a passo o que acontece lá, né. Há uma troca muito grande, de livros que são publicados aqui no Brasil, televangelistas que vêm para cá fazer palestras, né, eh, pelo YouTube, pela internet, né. Você vê, os discursos, os livros, as coisas que o Edir Macedo, que outros, Silas Malafaia, que outros caras falam aqui, todos esses caras já frequentaram os Estados Unidos, fizeram curso lá, leram livros publicados lá, entendeu? Então, há uma ligação ideológica, uma ligação muito forte entre a direita cristã brasileira e norte-americana. Entende? Não é necessário, por exemplo, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ou que a Assembleia de Deus Brasileira tenha uma representação nos Estados Unidos, tenha uma ligação institucional direta. Basta, essa ligação pode ser feita pelo âmbito da ideologia, pelo âmbito das ideias, pela circulação das ideias. E isso é feito, e eu acho que já há muito tempo já que há essa ligação e que os religiosos brasileiros conservadores acompanham o que é feito lá. E eles começaram a fazer isso organizando, fundações, entidades que congregavam, empresários, intelectuais de todos os tipos e agentes estatais, né. A primeira grande iniciativa dessa espécie, se chamava Fundação para Ação Religiosa na Ordem Civil e Social, foi fundada em 1954, né. Essa organização, ela trazia, tinha no seu corpo, por exemplo, um funcionário estatal da UZIA, ela não existe mais essa UZIA, ela foi incorporada pelo Departamento de Estado hoje em dia, né, o nome desse camarada era Elton Trueblood, ele participou desse organismo, empresários de grande vulto também participaram dessa iniciativa e religiosos de vários tipos, de várias procedências, né, depois dessa iniciativa, várias iniciativas desse tipo se seguiram de maneira parecida, né. Um exemplo bem paradigmático de grande empresário, que participou dessa iniciativa, foi um camarada chamado J. Peter Grace, dono de uma empresa chamada W.R. Grace, uma empresa do ramo químico. Esse camarada ele foi, presidente dessa empresa por quase 50 anos, tá. Essa empresa ela declarou um lucro líquido de quase US$ 2 bilhões em anos recentes, ela opera em 30 países e tem clientes em 60 países, até hoje funciona. Esse camarada, segundo o René Dreyfus, no livro dele, 1964, Conquista do Estado, e no outro livro dele também, a Internacional Capitalista, ele participou de outros organismos da hegemonia norte-americana, como o Council of Foreign Relations, que era um organismo voltado para aproximar empresários, intelectuais, militares e burocratas norte-americanos. E também foi integrante do Council for Latin America, que hoje em dia se chama American Society.
né. E além desse JPT Grace, dessa empresa, dessa WR Grace, muitas outras grandes empresas, grandes multinacionais com negócio na América Latina, nós vemos participando de outras iniciativas desse tipo ao longo dos anos, né. Quais são as empresas que mais aparecem financiando iniciativas desse tipo, e emprestando, membros, para os quadros dirigentes dessas iniciativas? A General Electric, por exemplo, a General Tire and Rubber, que fabrica pneus, o banco BNI Mellon, a Olin Corporation, que fabrica, por exemplo, o rifle Winchester. eh, Fundações são outras maneiras de se transferir, recursos para organizações que bancam, grupos de pressão, da direita cristã norte-americana, como, por exemplo, a Fundação Smith Richardson, que é fundada pela Vic Corporation, a Fundação Lyndon Harry Bradley, que é fundeada pela Rockwell, que é uma empresa que fazia caminhões, para o exército norte-americano, e depois ônibus espaciais e aeronaves, coisas desse tipo. E nós vemos ao longo do tempo também membros do Estado norte-americano participando de iniciativas desse tipo, não só membros da UZIA, mas também, dirigentes da CIA, que são frequentemente, convidados para participar de fóruns, de reuniões, membros, ex-presidentes, vice-presidentes, membros do Congresso norte-americano, eh, jornalistas, mostrando que é uma iniciativa de produção de uma hegemonia, trazer intelectuais de membros do Estado, algo que penetra dentro do Estado norte-americano, mas que acontece também fora dele, no empresariado e no meio, intelectual. Diga. Ou seja, não tem nada de natural nisso aí, essas coisas estão acontecendo de maneira organizada por décadas. Não, não é de maneira alguma um movimento espontâneo. Os documentos mostram que foi algo que foi concebido. Existe até um nome, né, para esse projeto, uma guerra psicológica de propaganda. Eles tinham um nome para esse projeto. Era algo concebido por estrategistas do Departamento de Estado, da UZIA, de outras instâncias do Estado norte-americano. E não é tão religioso quanto faz parecer, né, Rodrigo, que eu acho que essa é uma questão importante do seu livro, que é mostrar que muitas vezes o interesse religioso é o último da fila. Embora fossem iniciativas todas elas ecumênicas, que traziam religiosos de todos os tipos, embora tenha tido uma predominância de evangélicos, a gente vê, sobretudo, políticos de alto escalão e grandes empresários, né, no topo das funções mais importantes, né. A gente partindo aqui do pensamento gramsciano, a gente poderia, classificar esses religiosos como os intelectuais que colocariam em prática, né, esse projeto. É claro que eles contribuiriam também para a produção, para a concepção, né, mas eles não seriam, os únicos de maneira alguma, eles não seriam aqueles que estariam concebendo esse projeto sozinhos de maneira alguma. Eles estariam ali, de maneira associada com esses empresários e com membros dos escalões mais altos do Estado norte-americano. Ó, tem 2 perguntas interessantes aqui no chat, eu vou fazer para vocês. LR, não sei se é A ou O, pergunta: "Bom dia a todos e todas, Haroldo, uma pergunta para o Rodrigo. Como nas práticas concretas da vida dos trabalhadores, a religião se funde com a economia e a política?" Certo. Bom, um exemplo bem contemporâneo. Como é que a religião se funde com a economia e com a política no Brasil dos dias presentes, né. E aí a gente pode falar sobre a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, ela surge nos Estados Unidos nos anos 70, e qual é o principal fundamento dela? Sendo o principal fundamento da teologia da prosperidade é que, eh, a pobreza, ela é um fenômeno religioso. Ela não tem nenhuma base social, né. Você só é pobre porque você não seguiu determinadas recomendações, teológicas. Se você for à igreja correta, se você for um cara que tiver fé, se você seguir
as prescrições do pastor, se você pagar o dízimo, você vai ficar rico, né. Ou seja, a pobreza é uma questão puramente teológica. Ou se e qual é a implicação disso? Não existe luta de classe, não existe, exploração do trabalho, não existe, não existe raiz social da pobreza, não existe nada que a política, por exemplo, possa fazer para amenizar a pobreza. A pobreza é uma questão de fé apenas, né. Então, não faz diferença para o ponto de vista da pobreza no Brasil, se quem está no governo é a esquerda ou a direita, Partido dos Trabalhadores ou é o Lula, ou é o Bolsonaro, para quem é um adepto da teologia da prosperidade, né. E aí a gente pode ver, saiu uma pesquisa esses dias aí dizendo que a segurança pública é a principal preocupação, né, da população atual. Talvez isso tenha relação com esse fenômeno, né, porque se a pobreza, se a geração de renda não é mais uma atribuição tão importante assim do Estado, da classe política, né, a segurança pública passa a ser a primeira prioridade, a função mais importante do governo, talvez a única, né. Num Estado ultraliberal, por exemplo, que é o Estado pregado pelos fundamentalistas norte-americanos, a segurança e a guerra, né, levar a guerra para o exterior é o único papel que se delega ao Estado norte-americano. O Donald Trump agora vem tá com esse projeto de terminar com o Departamento de Educação, e esse projeto não é novo, esse projeto vem da época do Reagan, ele é defendido pela direita religiosa norte-americana há muito tempo. É um projeto que tem a ver com o fato deles, advogarem, o homeschooling e as escolas religiosas norte-americanas. O Donald Trump apenas desengavetou isso, porque ele também tem ligações com a direita, evangélica fundamentalista norte-americana, entende? Então eu acho que, esse é um exemplo bastante interessante de como a religião impacta diretamente a economia e a política nos dias de hoje.